Olá, Vinagre. Boa noite. Estamos abrindo aqui com um fantasma aqui à nossa frente, passando de passagem, né? O nosso painel regional, sempre aqui pela TV Santa Cecília. Né? Você diariamente conosco, 10 da noite, conferindo, acompanhando entrevistas, discussões importantes sobre os temas da região metropolitana e do Brasil também. O nosso primeiro encontro do dia, sempre às 1h30 da tarde, o painel Debates. O painel Debates que recebe personalidades da região metropolitana e do Brasil, também sempre com debates, com discussões, com entrevistas importantes, sobre a Baixada Santista e sobre os que acontecem importantes no país, como, por exemplo, aconteceu hoje no TSE, o julgamento da aprovação, a confirmação ou não do Rede Sustentabilidade, o famoso partido se identifica, sempre pela imagem, pela figura da ex-ministra, ex-senadora Marina Silva. O resultado foi negativo para o Rede não está aprovado, não teremos o partido Rede Sustentabilidade nas eleições de 2014. Para falar sobre isso, a gente com prazer recebe aqui o Caio Amado, aqui à minha esquerda, que é coordenador executivo da Comissão Estadual Provisória do Rede Sustentabilidade. Boa noite, Caio, prazer recebê-lo. Eu sei que não é muita noite as mais agradáveis para você, mas eu sei que a esperança continua, a expectativa do Rede vai seguir em frente, Boa noite. Boa noite, Edgar. É um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente o resultado foi negativo, mas a gente tem que estar convicto que, na verdade, a Rede não era um projeto apenas eleitoral. Na verdade, a gente tem um projeto político, É bom deixar bem claro isso, as próprias inovações estatutárias, a quantidade de pessoas que se mobilizou, não podia ser em torno de uma eleição. Então, a gente pode pontuar mais à frente que, infelizmente, perdemos para o deferimento do partido nesse momento, mas ainda temos muito a doar para o país. Muito bem, também está com a gente aqui o Dr. Marco Aurélio Soares, Marco Aurélio médico, um militante político importante, foi até candidato a vereador nas últimas eleições e hoje colaborador também do Rede Sustentabilidade na Baixada Santista. Tudo bem, Marco Aurélio? Boa noite para você. Tudo bem, Boturão, obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui contigo. Boa noite, Caio, nosso companheiro lá do Rede Sustentabilidade. Quero dizer para você que o registro da Rede ainda não saiu. Como bem disse o Caio, isso não é um projeto eleitoral baseado e personificado numa única figura política, a Marina. Naturalmente que ela é uma pessoa de maior expressão política, de representatividade, afinal ela teve quase 20 milhões de votos nas últimas eleições presidenciais. E naturalmente é uma pessoa muito preparada, digna, um fazer político com o qual nós nos identificamos, mas naturalmente nosso projeto de construção de uma alternativa política e ideológica para esse país continua de pé firme. Legal. 30 14 52 81, você liga, participa com a gente, envia a sua pergunta, o seu comentário, a respeito dos assuntos importantes colocados em debate, em discussão aqui no painel regional. Bom, vamos só lembrar, o início aí das discussões em torno do Rede, da criação do Rede, como é que começou tudo isso, Caio? Bom, a Rede tem início, na verdade o processo de construção da Rede tem início no momento após a Marina Silva no Partido Verde, onde ela tinha dois compromissos de campanha, que um era a candidatura e o outro compromisso era a questão da transição democrática dentro do Partido Verde. Houve a candidatura, ela teve esses 20 milhões de votos e após o compromisso da transição democrática acabou, tendo suas dificuldades e esse grupo acabou se afastando dentro do Partido Verde e buscando outras alternativas, que foi a criação de um grupo de discussão chamado Nova Política, Movimento Nova Política, e aí teve os Sonháticos também, e esses grupos começaram a debater uma nova forma de construção política que veio desencadear num projeto de pró-partido que acabou gerando a Rede Sustentabilidade. Então é um debate que vem de 2010 para cá, sendo maturado, e aí vão falar, mas não começou muito tarde a coleta de assinaturas, mas é o que a Marina sempre diz, teve o seu tempo, começou quando tinha que começar, quando as ideias já estavam maturadas. E aí vem toda a questão que é a pauta central do Nova Política, que é a de democratizar a democracia, que foi um pouco do que ocorreu pós-candidatura de 2010. A falta de democracia interna dentro dos partidos e, enfim, é isso que a gente buscava.
Muito bem. Ô, Márcio, como é que você vê essa coisa? É curiosa, né? Porque a gente já debateu aqui 2 vezes, 3 vezes, sei lá eu quantas vezes, essa questão do rede de sustentabilidade, na não aprovação do rede, né? Que era, se você tivesse que apostar hoje, apostaria que ele não seria aprovado, né? Por tudo isso que a gente estava acompanhando, né? E até num programa nosso da tarde, 1h30 da tarde, painel Debates, a cientista política, a professora Olívia Pérez, usou o termo golpe, né? E eu concordei com ela. Eu acho que a Marina Silva sofreu um golpe, justamente porque ela, já repito o que eu disse aqui, ela não é uma pedra, ela é um pedregulho, né, um tijolo no sapato da presidente da República, né, que é favorita para a reeleição em 2014, mas a reeleição em 2014 não é garantida, né, a eleição é voto na urna. Eu queria saber como é que você vê essa coisa, né? Se você acha que foi realmente um golpe, por causa disso, por causa das eleições de 2014, a não aprovação do rede, já que o Solidariedade foi aprovado, né? Também com uma série aí de situações aí que a gente não compreende bem. O próprio PDT está indo à Justiça para tentar impedir, né, a confirmação do Solidariedade. E o tal do PROS, né, que é um partido também desconhecido e surgiu aí também lideranças, a gente não sabe bem quais, né? Já tem agora as adesões dos irmãos Gomes do Ceará. Bem, eu queria que você avaliasse essas coisas aí. Na verdade, para destrinchar o pessoal em casa, quer dizer, a política partidária, ela é feita de uma maneira que não dê oportunidade para as pessoas, o cidadão de casa, participar. Muito pelo contrário, a grande mídia, inclusive, fortalece a ideia de que política é suja, que política partidária é algo que envolve interesses pessoais e não interesses coletivos. E assim tem sido essa prática, na verdade, né? Os partidos hoje, o PT, que lá na década de 80 veio com a representação sindical, através do Lula no ABC, resgatando valores de política com P maiúsculo, né, como a gente costuma dizer, ou seja, de dignidade, de formulação ética, de representação coletiva da sociedade, hoje não passa de um partido orgânico como outro qualquer. Partido que tem cacique, que tem dono. Então eu te pergunto, cadê a vida política, cadê a participação do cidadão no debate das questões de interesse nacional? Não existe. Então o partido ele começa a ter vida um ano antes das eleições, as pessoas discutem quem vai ser o candidato, quem vai ser o vereador, quem vai ser o prefeito. Acabou a eleição, acabou tudo. A proposta que eu me identifico na rede é exatamente isso, democratizar a vida partidária, mostrar para as pessoas que nós, como cidadãos brasileiros, nós temos que participar do debate político do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade, e é isso que nós fazemos aqui, e é isso como cidadão a gente quer fazer sempre. E isso naturalmente não interessa, porque uma pessoa que tem uma base social e política com 20 milhões de votos e com a representatividade, a seriedade, o preparo científico, técnico de uma mulher que se alfabetizou no Amazonas, no Acre, aos 19 anos de idade, e chegou a ser senadora por seus méritos, chegou ao Ministério do Meio Ambiente e discordou da proposta política e da administração que o PT queria impor, abrindo e fazendo concessões a interesses econômicos na Amazônia. Essa mulher, ela tem dignidade, ela tem cacife para chegar na população, ou seja, o rede de sustentabilidade, ela já tem a sustentabilidade social. Então, é uma questão que se coloca o pré-requisito como 500 mil assinaturas. Ora, um partido é uma organização social como outra qualquer. Como é um partido, uma ONG, é uma ONG, né? É uma organização não governamental. Então, o correto, no meu entendimento, seria o quê? Eu quero fundar um partido político. Eu fundo o partido e a cláusula restritiva vem depois da organização do partido, ou seja, você vai ter representatividade nas urnas, você tem um mínimo de quantidade de votos nas urnas, você se mantém com representatividade do Congresso. Agora, o que acontece? Você coloca como pré-requisito 500 mil assinaturas, se você é milionário, você compra 500 mil assinaturas em poucos meses da entrada e funda um partido. E cadê essa representação social? É nenhuma. Então você serve de muleta, retaguarda para quem está no poder. Ora, vou te ajudar a construir um partido, registrar um partido, vou te dar uma base jurídica aqui, uma articulação, e então o pessoal do PSB
que não vai apoiar Eduardo Campos, vamos nos manter aqui como o braço aqui do PT da Dilma, então nós vamos para o PROS. Então há uma divisão, aqui a nível regional, estadual, nós vemos isso também, né? Prefeito se candidata com 30 coligações. Cadê a base programática desse partido? Ora, eu vou concordar com as suas ideias. Se eu tenho 30 partidos se coligando, esses 30 partidos têm a mesma ideia, em torno de um programa que esse prefeito vai colocar em prática. Mas não, a articulação se dá através de interesses, divisão de cargos, você fica com a secretaria tal, depois hoje o pragmatismo tal, político atingiu um nível, né, em que realmente a ideologia está colocada de lado, está colocada em segundo plano, né? A gente o Rede conseguiu 442.500 assinaturas, foi isso? Exato. E eram necessárias 492 mil. Perfeito. Só que a gente ainda anexou e chegamos às 462, né? Ficamos a 30 mil numa última leva que a gente fez, um último aditamento ao processo, ficamos a 30 mil da margem. Só que, só fazendo um complemento à fala do Márcio, é muito curioso, e a Marina comentou dessa curiosidade da criação de partidos, que atualmente os partidos eles se criam e depois constituem a sua mobilização social. E a Rede foi diferente. A gente está falando num universo de 1 milhão, quase 1 milhão de assinaturas coletadas, que passaram das 900 mil e passaram bem, foram quase 1 milhão de assinaturas coletadas. A gente está falando de um universo de 12 mil mobilizadores pelo país inteiro, cadastrado no site da Rede. Então, não é apenas um partido a mais, não é o 33º partido, como argumentou hoje um dos ministros, quando ele disse que, não, partido é o que não falta, desmerecendo a busca da Rede pelo seu registro. Então, é muito ruim ver de um ministro do TSE falando que partido é o que não falta, quando a gente, na verdade, propõe uma nova forma de fazer política, uma nova ferramenta política, via de nosso estatuto. Partido que não falta, parece que está falando de cebola, de tomate, não é? Se bem que isso aí de vez em quando falta, né? O preço aumenta. Agora, nós que gostamos, se me permite, nós que gostamos de política e gostamos de participar, que debatemos, você que está aqui, tem seu programa de grande audiência aqui na Baixada, discutindo política, a gente não sabe quem são os líderes desse PROS? A gente sabe do Solidariedade, que é o Paulinho da Força. Os outros a gente não sabe. Se pegar outros partidos chamados nanicos que existem aí no Brasil inteiro, você não tem uma grande liderança. Quer dizer, primeiro se forma um partido, se registra o partido, baseado no poder econômico. Aí agora eu tenho esse partido, e com quem que vai me dar aqui uma situação aqui para mim, aqui, que me favoreça e favoreça ao meu grupo do partido. E aí, cadê a participação política, cadê a discussão política, cadê o debate político? Isso acontece nas sociedades mais primitivas do ponto de vista político, né? Se chegar em sociedades mais maduras, mais estáveis econômico e politicamente, socialmente, você tem um debate pujante na sociedade, as pessoas discutem, não vai com pires no prefeito, olha, nós precisamos do calçamento aqui, nós temos que discutir as grandes questões da nossa cidade, nós temos que discutir a habitação. Eu estava aqui há pouco mostrando para os companheiros aqui o trabalho que nós fizemos lá de Mutirão, no Morro Santa Maria, as pessoas morando em situações assim indignas, de alto risco, de alta vulnerabilidade e ausência absoluta do poder público nos morros de Santos. Nos últimos 10 anos, a população favelada em Santos duplicou 80 e tantos % nos últimos 10 anos. Nos últimos 8 anos do governo Papa, ele construiu em torno de 1.500 habitações populares. Quer dizer, não se faz absolutamente nada, porque a capacidade ainda do nosso povo de fazer pressão e discutir as suas necessidades é muito pequena ainda. A nossa educação é algo que deixa qualquer cidadão de primeiro mundo indignado, qualquer pessoa que tem uma capacidade crítica sobre o processo educacional pedagógico do nosso país. Ainda hoje saiu aí na mídia, a menina foi espancada dentro da escola, a outra foi estuprada dentro da escola, os professores são aviltados, os professores no Rio de Janeiro estão sendo agredidos pela polícia militar e ganham R$1.200, R$1.500, e assim no Brasil todo. É o retrato. A saúde é a mesma situação, então nós temos que trazer o partido político como instrumento desse debate. E lógico, disputar o poder.
Sem dúvida. Mas não só o poder, não só as eleições. O debate e a discussão na sociedade é tão importante quanto. Deixa eu sair para o nosso primeiro intervalo aqui no painel regional. Em instantes, a gente retoma a conversa aqui sobre o Rede Sustentabilidade. Já, já. Voltamos ao segundo bloco do nosso painel regional, aqui com prazer conversando com o Caio Amado, Caio, coordenador executivo da Comissão Estadual Provisória do Rede Sustentabilidade, né? E o Dr. Márcio Aurélio Soares, colaborador do Rede Sustentabilidade aqui na nossa região da Baixada Santista. Lembrando que houve o julgamento lá no TSE hoje, não é? Por 6 votos a 1, o Rede Sustentabilidade acabou não sendo aprovado. Portanto, para as eleições de 2014, agora não tem mais chance alguma, né, do Rede participar. Ou existe alguma possibilidade ainda, algum recurso, alguma coisa assim? Olha, pelo que eu estou sabendo, neste momento, pós-julgamento, não há, mas se vai haver algum recurso, talvez ir até o STF, eu desconheço. Muito bem, eu só vou fazer um parênteses aqui, né? A gente acaba de receber a informação, publicada aqui no site do Diário do Litoral, o nosso Aldo Neto acaba de me informar aqui, né? Foi finalmente encontrado o corpo do repórter fotográfico Paulo Freitas, né? Paulo Freitas estava desaparecido, Paulinho Freitas desaparecido desde o último sábado à noite, né? O carro dele já havia sido encontrado, roupas que ele usava naquele dia também, no sábado também, já haviam sido encontradas, né? E o corpo, como todos nós esperávamos, né? O corpo dele foi encontrado agora à noite, numa vala lá no Jardim Anchieta, na cidade de Itanhaém, né? Então, Paulo Freitas estava desaparecido desde o último sábado, né? A gente lamenta profundamente essa perda, né, para o fotojornalismo aqui da cidade. Paulo militou durante muitos e muitos anos, desde a década de 80, no jornal A Tribuna. Eu militei no grupo também durante 10 anos, tive uma convivência muito amistosa com ele. Quem conhecia o Paulo Freitas sabia o profissional sério, correto, né, a pessoa cordata e simpática e educada que sempre foi, né? Então, a perda irreparável, sem dúvida, para o jornalismo fotográfico aqui da cidade e da região. E a família do Paulo Freitas, os sentimentos meus, pessoais, né, e do nosso time todo aqui do painel regional e do programa Painel Debates também, né? Bom, vamos seguindo aqui, a vida continua, né? E fica aí a pergunta, uma grande interrogação, né? O Rede, evidentemente que não pode ficar escorado na figura da Marina Silva, não é, nem é essa a proposta, né? Existem muitas outras proposituras aí que formatam a existência do partido, né? E que vai acabar, evidentemente, sendo aprovado mais à frente, claro. Mas temos eleições para 2014, né? Eleições para a presidência, governos de estado, senado, essa coisa toda. E está aí uma discussão danada, né? A Marina Silva vai partir para um plano B aí, né? Tentar uma candidatura por um outro partido para manter aquele patrimônio de votos que ela conquistou na eleição de 2010. Não tem plano B nenhum, né? Acaba não saindo candidata à presidência da República e, a meu ver, facilita a vida da presidenta Dilma Rousseff. Enfim, Márcio, o que você espera aí? Eu acho que não, viu, Botorão? Eu acho que nesse momento está discutindo o plano B. Eu acho que é exatamente fazer como normalmente se faz na política, né? Pensar a política de um modo muito estreito, muito pequeno, muito imediatista. Eu acho que o grupo aí com que a gente se identifica, o grupo que é hoje capitaneado, liderado pela Marina, que se propôs aí registrar o partido Rede de Sustentabilidade, tem uma proposta muito maior, não é? Eu acho que espaço como o seu, enfim, nos jornais, nas universidades, na sociedade, para discutir os rumos desse país, vão continuar abertos, e é isso, esse espaço que nós temos que ocupar. É lógico que não vamos ser ingênuos, né, de achar que foi ótimo. Não, tudo bem, não, foi registrado, está tudo bem de qualquer... Lógico, estamos tristes, né? Trabalhou-se muito para isso, né? Pessoas largaram aí muitos seus afazeres e foram atrás de apoio, e foi realmente um trabalho de extrema seriedade, né? Como o Caio mencionou aqui, 12 mil voluntários, né? Pessoas identificadas e com o objetivo, naturalmente, de registrar um partido e colocar uma candidatura. É lógico que a gente não está contente com isso e realmente foi um golpe, né?
um golpe duro realmente, mas ainda não fomos registrados, mas continuamos com o mesmo projeto. Eu não diria triste, se eu posso interromper. Claro, vontade. Eu diria decepcionado pelo sentido de ver uma justiça eleitoral no TSE, no nível supremo da nossa justiça eleitoral, tão corporativista como foi. Eu preciso pontuar isso porque é uma decepção saber que o nosso processo de 95 mil fichas invalidadas sem motivação, de 900 mil fichas coletadas, 95 mil invalidadas sem motivação, dentre essas 95 mil, Edgar, a gente tem fichas de pessoas que têm o voto facultativo, ou seja, menores de 18 anos, maiores de 70, que não são mais obrigados a votar, acabam não fazendo parte dos cadernos de votação e com isso os cartórios eleitorais não encontram a sua ficha de filiação, não encontram o seu nome na listagem, não encontram a última assinatura de quando votou, e isso acaba fazendo com que eles deem um não confere, porque não encontraram. Deixa isso é uma falta. O pessoal em casa entender. Você assina uma ficha dizendo que, olha, não se filiando, eu apoio a construção, a criação de um partido. Essa ficha vai para o cartório eleitoral daquela pessoa que assinou, chega lá o funcionário do cartório, manualmente, visualmente, confere com a assinatura das últimas eleições. Se ele achar que a assinatura está certa, ele põe uma prova. Se ele achar, não, a assinatura está diferente, aí ele risca. E se ele não achar, para você ter uma ideia, Adriana Calcanhoto, que é uma artista, uma cantora nacionalmente conhecida, inclusive na Europa, na França e tudo mais. Uma pessoa que não vai se expor a imagem dela desnecessariamente. Ela assinou e deu o apoio dela. Como ela estava viajando no exterior fazendo show, ela não votou. E ela não votando, mas ela justificou a ausência dela nas eleições. Como ela não votou, não tinha assinatura dela, então não aprovaram a ficha dela. Quer dizer, nessa situação, tem 95 mil pessoas nessa situação. Foi o TSE que corroborou essa situação, a falta de estrutura. Isso se chama corporativismo e isso só acaba tornando ainda mais um gargalo para a nossa justiça eleitoral. É um sério problema que a gente vive, essa falta de estrutura para um país onde tratamos as eleições com urnas eletrônicas, tratamos a livre criação de partidos com fichinhas manuais. Então, o menino tem 17 anos, ele não votou ainda, mas ele tirou o direito. Não é obrigado a votar. Mas ele tirou o direito. Ele já é um cidadão, né, que tem o dever e o direito de votar na próxima eleição. Então ele pode assinar o apoio ao partido. Mas como ele não votou, não tem a assinatura dele, não está aprovado. Quer dizer, tem esse aspecto sim de corporativismo, o TSE, dele não assumir a incompetência técnica dele. Mas eu acho que a questão principal foi a questão política mesmo, né, de não dar oportunidade de um setor importante da sociedade, que pensa a sociedade, de se expor, de colocar sua perspectiva de trabalho político, ideológico nas próximas eleições. Eu acho que a questão... Pode brecar a participação, efetivamente, né? Mas isso não é a participação de uma candidata perigosa, né? Para o status quo, né? Para o poder que... Para quem está no poder hoje, né? E que, evidentemente, quer se manter por mais 4 anos, ou sei lá, né? De repente até se perpetuar, não sei exatamente qual é o objetivo lá da cúpula petista, né? Mas eu tenho certeza que a discussão girou muito em torno dessa coisa aí. E o PT, com a força, com o poder que tem, teve a capacidade de influenciar muito, né? Nessa decisão que a gente acompanhou no TSE hoje, né? Um misto de falhas técnicas e talvez pressões políticas. Não posso levantar essa questão, mas é claro que a gente vive num país onde é possível que as pressões políticas possam se interferir na burocracia, não dá para dizer que não. E talvez seja interessante apresentar dados, então, para colocar essa questão. Quando 19%, na verdade 24% das fichas, esse é o dado, 24% das fichas foram invalidadas no país, enquanto em São Paulo a gente teve 34% e no Distrito Federal 32% de invalidações. Vê como destoam esses dois estados. Se a gente pegar a região do ABC, isso chega a mais de 50% de invalidações. Das fichas apresentadas de apoio do ABC não foram consideradas. Das fichas apresentadas. Há questões técnicas, mas também há questões políticas, mas ainda assim eu vejo, e isso torna muito mais perigoso na minha visão, quando a nossa burocracia não age.
quando os cartórios eleitorais não têm estrutura, isso me preocupa muito. A pressão política talvez um dia a gente acabe, mas se a Justiça Eleitoral continuar corroborando as falhas técnicas, eu não sei quando é que a gente vai conseguir acabar com isso. Bom, eles já disseram aqui que não há plano B, né? A Marina Silva também cansou de repetir várias vezes que não há plano B. Acho que realmente é uma pena que a Marina não participe dessa disputa. Acho que ela ia engrandecer a disputa eleitoral com Dilma Rousseff, com Aécio Neves, provavelmente com Eduardo Campos também, né? Seriam 4 candidatos de peso para promover um debate mais profundo aí no país. Agora, o PEN, né? O PEN é Partido Ecologia Nacional, né? O presidente do PEN, a direção nacional do PEN, se propõe, né, a filiar a Marina Silva e a mudar o nome para a Rede Sustentabilidade, receber o estatuto do Rede Sustentabilidade, ou seja, transformar o PEN no Rede Sustentabilidade de acordo com tudo aquilo que estava sendo estruturado no Rede Sustentabilidade. Isso não seria uma saída honrosa? Seria uma fraude à sociedade? Eu quero saber a opinião dos dois daqui a pouco, se existe essa chance, né? Vamos para o intervalo, voltamos já já. Vamos de volta, né? Esse é o terceiro e último bloco do painel regional, nessa edição, com prazer, recebendo aqui o Dr. Márcio Aurélio Soares, Márcio, que é um colaborador da Rede Sustentabilidade aqui na região metropolitana, e o coordenador executivo da Comissão Estadual Provisória do Rede Sustentabilidade, o Caio Amado, também conosco. Eu fechei o bloco falando do PEN, né? O Partido da Ecologia Nacional, a presidência, a direção, ofereceu tapete vermelho, a mudança de nome, né? Adequação dos estatutos ao Rede Sustentabilidade, ou seja, transformar o PEN em Rede Sustentabilidade para receber Marina Silva e todos aqueles que queiram segui-la, né? É uma opção? Até eu, se fosse bobo, eu faria isso, concorda não? Se tiver o Pelé, o Maradona jogando, você não muda o nome do clube? Pois é. Mas eu acho estrela, né? Eu acho que isso não se coloca nem em discussão, né? Isso nem tem discussão, quer dizer, eu acho que nesse momento vamos tentar leiloar a figura da Marina, do grupo também ela representa. Eu quero você, claro, né? Mas, naturalmente, se ela prega uma política democrática, partidária democrática, de cara primeiro, né? Vai ter que ter uma discussão muito profunda dentro do grupo todinho. São 12 mil voluntários, né? São milhares de pessoas, de jovens, de senhoras, de idosos, que participaram dessa discussão. Então, naturalmente, a decisão não é dela. A decisão é de um grupo político. Então tem que amadurecer isso. Você tem dia 5, né? Imagina. A própria Marina, ela já deu várias entrevistas sobre isso antes do processo e ela deixava bem claro a questão, fazendo uma analogia a um casamento. Se você vai casar e o seu noivo morre, você vai falar, eu estava de olho naquele padrinho, acho que eu vou casar com ele em cima da hora. Ela fez essa analogia, porque não faz sentido. A gente estava indo para a Constituição da Rede, as pessoas martelavam nessa pergunta, e o assédio do PEN, e aí candidatos interessados em vir para a Rede já falam, será que vai para o PEN? Então eu vou para o PEN. Então é bom para o partido, para os outros partidos sondarem o nome da Marina e jogarem na mídia o nome da Marina, mas o que eu posso dizer é que o nosso foco é em constituir a rede. A gente tem um longo processo aí pela frente, porque nosso processo não é eleitoral, nosso processo é constituir um partido que possa sim ser uma nova ferramenta política para o país. Cosme da Areia Branca, sempre participando conosco aqui, diz assim: a Marina Silva não sofreu um golpe, sofreu uma grande punhalada dos ministros do TSE e o atual governo, que se diz Partido dos Trabalhadores, PT, por ela não estar aliada a eles, como diz o Boturão, como eu disse aqui, não é uma pedra, é um pedregulho, concorda comigo, né? Pedregulho, um tijolo, né, no sapato da atual presidente Dilma Rousseff. É aquilo que nós estamos discutindo aqui, né? Sem dúvida. Por caminhos alheios aí e aqueles caminhos que a gente não consegue ver, observar, palpar, não são palpáveis, né? Nem provar, né? Me parece que realmente a Marina foi retirada bruscamente do jogo sucessório do ano que vem. Que a rede não era interessante aos partidos que estão no poder, e isso se tornou claro quando aconteceu aquela votação no início do ano que limitava a atuação de novos partidos. Era algo absurdo que tentaram votar em um dia, pautar em regime de urgência no Congresso Nacional e que permitia que os novos partidos tivessem uma atuação normal dentro da política. E isso já deixou muito claro. Foram 7 horas de votação,
PMDB, PT, PSD, que tinha acabado de subir a escada e quis chutar também para não deixar ter mais partidos, todos eles unidos para votar esse projeto. Então isso já deixava claro qual ia ser o tom desse julgamento também. Luiz da Nova Sintra, presidente da Associação de Moradias Populares dos Morros, diz assim: Dr. Márcio, a linha do Rede vai ser diferente dos demais partidos, pois fazem muita politicagem no que tange às moradias nos morros, né? E há várias famílias que estão sendo desapropriadas também nos morros, ele coloca também isso, né? Qual será a linha do Rede nesse sentido, a questão habitacional? Sem dúvida, quando a gente faz, não se discutiu ainda questões assim, práticas, no sentido mais específico. Mas quando você fala em democratizar a democracia, você abre um grande espaço e essa passa a ser a tônica de ouvir a população que sirva como o teu foco, o teu norte nas suas ações. A questão que o Luiz coloca lá no Morro da Nova Sintra é um problema seríssimo, o problema habitacional que eu já citei aqui, inclusive. Você tem lá os moradores da rua Quatro Dias que estão sendo aí ameaçados, inclusive, de perderem suas casas, casas que foram compradas por questões fundiárias e que, infelizmente, o governo municipal ainda não põe a mão nesse vespeiro, né? E os nossos lideranças políticas têm que ouvir a população. Não precisa ir lá marcar uma data e ir lá de 3 em 3 meses, tem que ir lá todo dia. Você tem os nossos representantes políticos, quando eu digo, não só do executivo, do legislativo, você tem assessores, tem que frequentar o lugar em que as pessoas vivem, que as pessoas moram. Ainda essa semana eu publiquei um texto no Diário do Litoral, eu fui visitar lá a policlínica da UBS, né, do Morro da Nova Sintra, tem um muro na porta, um muro na porta, eu chamei de o muro de Berlim da Saúde Santista no Morro da Nova Sintra. Quer dizer, o muro serve para quê? Você tem uma rampa lateral, a sala de emergência, você não consegue chegar com a maca na sala de emergência, quer dizer, essa pessoa está doente, está desmaiada, tem um ferimento grave, ela não consegue entrar. Não tem profissionais suficientes, porque os salários são muito baixos, tem uma placa, tem uma unidade que foi inaugurada em setembro do ano passado, e você tem um muro na porta. No mínimo, pode representar o quê? Segurança? É um preconceito, porque não se construiria um muro na porta de uma unidade, no Boqueirão, na Ponta da Praia, nas regiões nobres da cidade. Uriel Vilas Boas, mais uma vez com a gente, um minutinho final do programa. Diante do resultado do TSE, a possibilidade da Marina se filiar a um partido que se diz comunista, como o PPS. Bom, já foi dito aqui várias vezes que não há um plano B e que a Marina jamais abriu essa hipótese, jamais abriu essa possibilidade. Então, eu posso concluir, né, que ela não vai se filiar a outro partido. Não há essa indicativa. Não houve essa indicativa, eu não creio que ela vá se filiar a outro partido. Você também acredita nisso, não é? De maneira nenhuma. Muito bem. Então está dado aí o recado e a gente agradece com muito prazer aqui os representantes do Rede, aqui o Caio Amado, também o Dr. Márcio Aurélio Soares, estarem conosco. O Rede, evidentemente, que será aprovado pelo TSE um dia, né, mais à frente, e lamentavelmente não vai poder participar das eleições de 2014. Vamos saber o que será do futuro político da senadora, ex-ministra Marina Silva. O painel regional fica por aqui, volta amanhã, 10 da noite, e ao meio da tarde tem o painel Debates. Tchau, obrigado.